população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do UESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Aeroporto Glauber Rocha é inaugurado na manhã desta terça-feira. A nossa equipe de reportagem acompanhou a cerimônia. Pelas redes sociais, representantes políticos se manifestaram contra a entrega do novo aeroporto sem a presença da população. Do lado de fora do aeroporto, representantes sindicais foram hostilizados e até sofreram eliminatórias do presidente do Nordeste. Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, segunda edição. Agricultura familiar e a gastronomia de raiz é o tema da sexta edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que começa nesta quinta-feira, dia 25, no Dia Internacional da Agricultura Familiar, e segue até domingo, dia 28, na orla do município de Itacaré. O festival se consolida como um dos eventos gastronômicos mais importantes da Bahia, valoriza a gastronomia de raiz e inova com os mais variados pratos, inspirando-se nos temperos e sabores dos produtos da agricultura familiar regional. A estimativa dos organizadores é que cerca de 20 mil pessoas prestigiem o festival, organizado pela Prefeitura Municipal de Itacaré, com o apoio do Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Secretaria de Turismo. Serão 42 estabelecimentos convidados à criatividade da obrigatoriamente devem conter da agricultura familiar regional. O resultado disso será a oferta de mais de 50 pratos no cardápio, com opções que variam entre R$ 7 e R$ 90. Nessa edição especial do UESB Notícias sobre o novo aeroporto de Vitória da Conquista, você acompanha tudo o que aconteceu na manhã de hoje na cerimônia oficial de entrega do equipamento. As nossas equipes de reportagem acompanharam toda a programação. Confira. 23 de julho de 2019, data histórica para o município de Vitória da Conquista. O aeroporto Glauber Rocha é inaugurado. Em solo conquistense, o presidente da República foi recebido pelo prefeito Erzen Guzmão. No saguão, as autoridades falaram aos convidados e imprensa. A fala de abertura ficou por conta do prefeito Erzen Guzmão, que destacou os investimentos do governo federal para o município. Tem que pese recursos terem sido esses recursos empenhados no governo passado. Caberá a ele. O senhor tem 301 milhões para liberar para a nossa cidade. Nos próximos meses, a Bahia receberá investimentos, como informou o ministro da Infraestrutura. Na Bahia, meu caro líder Elmar, nós vamos investir 10 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Nós vamos trabalhar na 116 Bahia, na duplicação da 116, no contorno de Feira de Santana. Depois de descerrar a placa alusiva de inauguração, sobre o aeroporto Glauber Rocha disse: Vocês foram fundamentais nesta conquista desse aeroporto, que não é obra minha,
nem de qualquer outro presidente ou qualquer governador. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. Depois de fazer o pronunciamento para cerca de 500 convidados no saguão do aeroporto, Glauber Rocha, o presidente Jair Messias Bolsonaro, veio com sua comitiva para a área externa do aeroporto. Aqui ele falou para a população, contrários e favoráveis à sua visita, essa que é a primeira visita do presidente ao estado da Bahia. O aeroporto recebe o nome do cineasta conquistense Glauber Rocha, mas o pai do cinema novo não foi lembrado em nenhum dos... O cerimonial adaptou para a cerimônia de entrega do novo aeroporto. Representantes políticos se manifestaram contra a entrega do equipamento sem a presença da população. Acompanhe. O novo aeroporto de Vitória da Conquista foi inaugurado, mas a cerimônia que marcou a entrega desse equipamento para a população não contou com a presença de algumas personalidades da política estadual e local. Além do governador Rui Costa, que divulgou o vídeo afirmando que não viria à inauguração, o presidente da Câmara de Vereadores de Conquista também não foi ao evento. Não faz sentido nós participarmos de um evento, de uma obra pública, onde os verdadeiros representantes da população não foram convidados. A população também não foi convidada. Por não concordar com esse desrespeito à Câmara Municipal, por não concordar com esse desrespeito à população conquistense, nós não iremos participar do ato de inauguração do aeroporto. Os senadores da Jair Wagner divulgaram vídeo sobre a inauguração. Essa gente é uma obra estadual. Quem vai fazer a gestão do aeroporto é o governo do estado. Qualquer obra de grande porte recebe recursos federais, como também o aeroporto recebeu. Mas da atual gestão do atual presidente não chegou R$1. E agora o presidente quer a paternidade da obra. Ele quer fazer palanque político, depois principalmente de ter depreciado nós nordestinos. Aquilo que era para ser uma festa de alegria do povo de Conquista e de toda a região, que é a inauguração do aeroporto Glauber Rocha, obra que a gente começou em 2009, sonhando e agora concretizando em 2019, infelizmente, com a participação do governo federal e da prefeitura de Vitória da Conquista, acabaram terminando com a festa. Era para ser uma festa popular, como o Rui queria, chamando toda a cidade, colocando todo mundo para ir conhecer essa joia que Vitória da Conquista está ganhando, e acabaram transformando em uma disputa mesquinha da política, tentando fazer quase que um ato político partidário. Nós fazemos política com uma ordem de grandeza muito maior. Rui foi correto, na medida que não deram à Vitória da Conquista o tamanho que Vitória da Conquista merece, ele preferiu não participar de uma festa muito miúda para o tamanho do aeroporto de Vitória da Conquista. Mas o que interessa é que logo vão começar a chegar os voos e Conquista, mais do que já é, vai ser um polo regional da maior importância no sudoeste baiano. Fico muito feliz em saber que o aeroporto de Vitória da Conquista está pronto. A presidente Dilma Rousseff foi que assinou esse contrato para que os recursos tivessem o fluxo de financiamento para o aeroporto de Vitória da Conquista. Claro, depois o governador Rui Costa assumiu e a obra trabalhar da Conquista, como trabalhamos sempre pela Bahia, para executar aquilo que o município precisa para o transporte aéreo ser realizado com segurança e dentro de um padrão de excelência que o povo conquistense merece. E do lado de fora do novo aeroporto, representantes sindicais foram hostilizados e até sofreram agressões. Confira a reportagem. Camisas com inscrição de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, faixas e bandeiras do Brasil. Ao entrar na área reservada para o público, muitos apoiadores do governo, que eram a maioria, cantavam o hino nacional. Mas a inauguração do aeroporto Glauber Rocha de Vitória da Conquista também foi marcada por episódios de hostilização.
insustentável participar de uma manifestação onde, na verdade, pessoas já foram agredidas, presidentes de sindicatos foram agredidos antes mesmo do presidente pousar aqui no novo aeroporto, e isso é atitudes que a gente vai continuar repudiando. A gente achou que ia sofrer retaliação da polícia e do exército, mas pelo contrário, eles foram super educados com a gente. Quando a gente entrou lá para dentro, sofreu nele, que eu pedi nele e tal, e eu sofri, no caso, a retaliação deles, tanto que a gente tem que sair de lá correndo para não acontecer nada com a gente estar em menor grupo. Alguns professores da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista realizaram uma manifestação contra o governo do prefeito Ezin Guzmão. A presidente e a vice do sindicato da categoria sofreram agressões. Fomos os primeiros a chegar, né? Estávamos perto da grade, eu e Célia, né, a vice-presidente, só que eles não gostaram do nosso chapéu. Então os bolsominions começaram a nos hostilizar por causa do chapéu e depois chegaram os caras, começaram a bater na gente. Chutaram Célia, deram murro, na verdade, tiraram meu chapéu, né? Aí os seguranças chamaram o exército conduziu esses indivíduos, né, para saber de quem se tratava e já levantaram a ficha deles e tal. Então, assim, ao que nos foi passado são policiais militares que estavam à paisana, assim. Os vanzeiros que realizam transporte intermunicipal nas regiões Sudoeste, Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia aproveitaram a vinda do presidente da República e também se mobilizaram. Com um documento em mãos para tentar entregar a comissão do presidente, a categoria reivindica a mudança no artigo 256. A gente espera um bom senso do presidente, né? Ele olhar esse documento que a gente vamos tentar entregar para a comissão dele. Ele está olhando direitinho porque a gente somos pais de famílias e a gente depende desse emprego. Segundo os vanzeiros, a nova lei pode gerar muitos desempregos. E eu dependo inteiramente desse transporte. Se realmente acontecer, não voltar atrás disso aí, eu estou desempregado. E você confere agora uma reportagem sobre a opinião do conquistense em relação às falas discriminatórias do presidente sobre o Nordeste. Em café da manhã com jornalistas na última semana, sem saber que estava sendo gravado, o presidente Jair Bolsonaro se referia aos governadores do Nordeste da seguinte maneira. Esse governador aqui, Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Já em visita à Vitória da Conquista, onde inaugurou o aeroporto, o presidente disse: Eu amo o Nordeste. Afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peixe. Diante das duas falas do presidente, a TV UESB veio até o centro de Vitória da Conquista para ouvir a população. Com toda certeza, para todo aquele que é nordestino ou para todo aquele que tenha bom senso, é de repúdio, de absoluto repúdio. Na verdade, pela postura que ele adotou e pela, na verdade, a posição que ele ocupa, nós esperamos de um homem público um respeito muito maior, até pelo valor que o Nordeste tem, até pelos ícones que nós temos, pelos vultos da própria história que nós temos no Nordeste, nós esperamos um reconhecimento público. Se ele falou, ele deve ter motivos para ter falado sobre o assunto. Há de se concordar que alguns governantes não fazem um bom trabalho. Então, se ele tem as críticas dele, como eu sou Bolsonaro, eu apoio o candidato não, já é o nosso presidente, né? Como eu apoio, eu acho que sim, que nós devemos dar uma margem de crédito ao que foi dito. Muitas vezes que o nosso presidente, ele fala muito antes de pensar, você está entendendo? Ele não imagina que vai prejudicar, que vai menosprezar alguém e no final das contas é o que acontece. Eu não vi até o momento, desde o dia 1º de janeiro, nenhum sinal de amor ao Nordeste vindo da parte da Presidência da República. Basta a gente pesar todas as ações governamentais que foram iniciativa do Presidente da República desde janeiro até hoje para a gente ver qual é a verdade, qual é o verdadeiro Bolsonaro, aquele que chama nordestinos em geral de paraíbas de forma pejorativa ou aquele que diz que ama os nordestinos. Eu acho que a resposta está clara para todo mundo. Agora é hora de falar sobre o tempo que segue nublado e com possibilidade de chuvas isoladas nesta quarta-feira em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 14 e 23 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da região.
O dia fica parcialmente nublado em Anagé. Os termômetros registram a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Belo Campo, o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia. A mínima prevista é de 15 e a máxima pode chegar aos 23 graus. Sol entre nuvens em Tremedal. Os termômetros variam entre 15 e 27 graus. Em Encruzilhada, quarta-feira com tempo parcialmente nublado. A mínima marca 16 e a máxima pode chegar aos 26 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Évila Carreira, ela que é professora, advogada e também conferencista e lança esta semana 2 livros. Confira a hora certa, 6h14. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. O amor que une quem se ama faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar. Quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, é registrado uma morte a cada 45 minutos. A cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas. O suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Também é a 15ª causa de morte no mundo. O mais triste é que 90% dos casos poderiam ser evitados. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública e o tema é tratado como tabu para muitas famílias. Precisamos alertar a população para este problema. Um simples gesto de ouvir e ajudar a quem precisa pode salvar uma vida. Uma campanha TV UESB e UESB FM. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Aqui conosco, Évila Carreira, ela que é professora, advogada e também conferencista e lança esta semana 2 livros. Évila, boa noite, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, 2 lançamentos importantes essa semana. Conta pra gente como é que tá essa história. Pois bem, no processo de compartilhar conhecimento, eu iniciei na qualidade de professora, depois ampliei para a carreira de palestrante, e agora é chegado o momento de compartilhar esses saberes adquiridos aí ao longo de muitos anos de estudo através dos livros. E realmente o livro ele tem esse poder, né, de eternizar os nossos conhecimentos e de poder difundir e poder ajudar outras pessoas. Que excelente ideia isso. Agora eu quero que você conte pra gente assim, do que se trata. Estou vendo aqui o poder do óbvio, não é isso? E o outro, coaching de carreira. Conta um pouquinho pra gente sobre o poder do óbvio. O que os espectadores desse momento agora podem esperar dessa escrita maravilhosa aí de Évila Carreira? Pois bem, ambos são livros em coautoria. Então eu sou uma das coautoras e são autores de diversos lugares do país, que, no caso da proposta de O Poder do Óbvio, aborda exatamente obviedades que ignoramos no transcorrer de nossas vidas e que acabam impactando nos nossos resultados, nos resultados pessoais e profissionais. E a parte que me coube falar é exatamente a questão da comunicação, que é a minha especialidade, exatamente porque podemos falar, é óbvio que podemos falar o que pensamos, porém a forma como vamos falar isso é o que vai definir e o que vai impactar nos relacionamentos. E aí eu aproveito para falar da comunicação não violenta, uma comunicação capaz de construir a empatia e de apaziguar conflitos.
Évila, falando um pouquinho então sobre esse tema, sobre a comunicação. A gente sabe que no mercado de trabalho de hoje, saber se comunicar, se relacionar, é uma ferramenta realmente assim de saber se colocar e se posicionar hoje dentro desse mercado de trabalho. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho dessa ferramenta tão importante. Pois bem, sobre comunicação, a relação entre comunicação e construção de carreira, está aqui no livro Coach de Carreira. Sim, sim. Nessa obra eu trabalho exatamente como a comunicação impacta na construção da nossa imagem profissional, pessoal e profissional, claro, e também aproveito para falar da importância da comunicação no exercício da liderança. A gente sabe que aqueles que exercem a liderança precisam mais do que nunca se comunicar bem, até para que saiba direcionar sua equipe, seus liderados, de maneira eficiente. Falando ainda um pouco mais sobre essa situação de comunicação, saber se comunicar no mundo de hoje, principalmente nesse mundo globalizado. É preciso que a gente entenda assim, a comunicação desde o momento da infância, essa preparação, passando pelo período escolar, mas chegando na universidade, e as faculdades e universidades, elas têm também esse papel de saber conduzir esse aluno, esse estudante no caminho dessa comunicação, Évila? A comunicação, na verdade, deve ser uma competência extremamente estimulada, como você disse, desde a infância. Meu primeiro contato, por exemplo, com a comunicação foi aos 9 anos de idade, quando ingressei numa escola de teatro. E mais tarde é que eu vim compreender o quanto que aquelas lições que o teatro me trouxe seriam úteis para construir minha carreira. Quando aos 17 anos de idade eu piso pela primeira vez numa sala de aula com 150 alunos. Então daí você tira como a comunicação, a importância, né, da comunicação. E por vezes, até por um apego ao tecnicismo, a gente não se preocupa com a formação de nossos educandos, né, de nossos futuros bacharéis e licenciados na questão comunicacional. Então, ainda que o curso seja, por exemplo, de licenciatura e diga assim, mas professor já fala naturalmente. Porém, a gente bem sabe que vários conflitos surgem no espaço, né, das salas de aula, na relação professor e aluno, em decorrência de uma comunicação mais violenta, de uma comunicação não empática, né? Ou seja, falta o que a gente chama de uma comunicação consciente. Então, eu acredito muito, Aline, que a comunicação, ela impacta, ela transforma e ela é capaz, sim, de criar realidades. Então, é muito importante que a gente saiba se comunicar para melhorar os nossos relacionamentos e a nossa performance. Com certeza. Agora, Évila, falando um pouco sobre o lançamento dos livros. É nesta quinta-feira. Eu queria que você convidasse aí para todos os nossos telespectadores, né, para esse dia 25, inclusive, que é o dia do escritor, vai ser o lançamento dos livros. E para quem que você indica e para quem que você convida? Deixa aí o recado. Muito bem. Feliz coincidência, né, de o lançamento acontecer no dia do escritor. Então, no dia 25 de julho, quinta-feira próxima, na Livraria Nobel da Otávio Santos, às 19 horas. Eu vou fazer, inclusive, não só o lançamento, como uma pequena demonstração de minha palestra, Os Poderes da Comunicação, e compartilhar um pouco desses saberes adquiridos, né, ao longo desses anos de estudo. E o convite é para todos aqueles que estão comprometidos com seu autoaperfeiçoamento, estão comprometidos em evoluir em todos os âmbitos da sua vida, pessoal e profissional. Évila, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias. Volte mais vezes para trazer para a gente conteúdo, informação, principalmente sobre esse tema tão importante que é comunicação, saber se comunicar no mundo de hoje. Muito obrigada, parabéns pelo lançamento dos livros. Obrigada. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a estrutura do novo aeroporto de Vitória da Conquista. Confira a hora certa, 6 horas e 23 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena.
Uns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade. Pilotar com prudência é sempre um sinal de inteligência. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. Estamos de volta aqui ao vivo pelo ESB Notícias, segunda edição. A estrutura do novo aeroporto recebeu um investimento de mais de 100 milhões de reais, um sonho antigo da população de todo o sudoeste baiano, que agora é realidade. Confira. O novo equipamento teve um investimento de mais de 100 milhões de reais, ampliará a oferta de voos para toda a região sudoeste e deve atender mais de 500 mil passageiros por ano. É considerado hoje o maior aeroporto regional do Brasil, é melhor do que muitos aeroportos de capitais, quem for usar já vai perceber. E além disso, nós conseguimos fazer com menos dinheiro, que nós devolvemos também dinheiro à União. Nós devolvemos praticamente 2 milhões e 500 mil reais do convênio, que conseguimos fazer mais barato. Sonho antigo da população conquistense, a construção do aeroporto começou após uma análise de 18 possíveis áreas para a construção, quando a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, decidiu que o melhor local seria o povoado de São José, conhecido como Pé de Galinha. Em 2011, o INEMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, concedeu licença ambiental para o sítio aeroportuário. Em 2012, o projeto do novo aeroporto foi aprovado pelo 2º Comando Aéreo e em outubro de 2013 começou o processo licitatório para a escolha da empresa responsável pela construção. As obras do novo aeroporto começaram em 2014, quando o consórcio Top Panvi Service começou a limpar a área onde seria construído o equipamento. Em 2016, a pista de aterrissagem com mais de 2.000 metros foi concluída. Em 2017, começou a segunda fase da obra, com a construção do terminal de passageiros, que foi finalizada neste ano. E os funcionários da Embasa paralisaram as atividades nesta terça-feira. Gabriel Pires traz as informações para a gente. E sobre essa paralisação que os servidores da Embasa fizeram, eu converso agora com Alexandro Matos. Ele é diretor do SINDAI, o sindicato dos servidores aqui da Embasa. Alexandro, fala pra gente quais motivos levaram a categoria a paralisar. Bem, entramos em campanha salarial, né? É a questão do reajuste salarial anual que todo ano acontece. E viemos, já 3 reuniões que a Embasa vem se reunindo com o sindicato, porém não houve nenhuma melhoria. Na última, do dia 19, houve alguns pontos que melhoraram, porém não contemplaram a todos da categoria, tornando viável essa paralisação de 24 horas. E o que a categoria pede para a Embasa? Bem, como a gente pede índices reais, além da correção da inflação, um ganho real, melhoria em alguns benefícios, como auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio educação, entre outros, e também a questão da coparticipação no plano de saúde, onde os trabalhadores acham que não é viável ainda a coparticipação no plano de saúde, que é um dos embates que está tendo com a diretoria da Embasa. E quais próximos passos da categoria? Bem, após essa paralisação de 24 horas, estamos aguardando agora a convocação da diretoria da Embasa para convocar uma negociação com o sindicato e está marcada para a próxima semana 3 dias de assembleia, onde faremos em toda a Bahia várias assembleias, onde será votado quais serão os próximos passos após a nova proposta da Embasa. Muito obrigado, Alexandro. A gente volta aos estúdios. E o ES Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite.
O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços Educação para uma vida plena.